E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da UE. Estamos aqui com novidades hoje. Tenho 2 convidados que podem trazer babados babafônicos pra gente neste podcast. Hoje eu converso com Laís Sampaio, ela que é acadêmica de enfermagem, e o Lúcio Oliveira, que é acadêmico de pedagogia. Sejam bem-vindos. Agora vocês estão tímidos, né? E eu tô aqui conversando com eles hoje porque a gente já conversou com os professores, entendemos algumas coisas, aí veio o reitor, mas agora a gente tem que saber dos alunos, os papos que rolam lá dentro. Mas calma aí que esse papo tá direcionado hoje, né? Por exemplo, vamos começar contigo, Laís. O que fez você escolher enfermagem na UE? A UE, na época que eu entrei, em 2023, já era bem comentada. O vestibular também era bem concorrido. Esperado, né? Foi muito esperado. E que eu tomei a decisão foi porque já era um lugar perto da minha casa, já conseguia chegar. E também porque o pessoal falava muito, tinha muita coisa, porque quando a gente falava assim, mas o que a UE tem? Tem bons professores, tem muitos mestres, tem muitos doutorandos lá. E também tava começando o programa de pós-graduação, acredito eu. E tava tendo muita oportunidade pra entrar lá. Já cresce o olho, né? Tipo assim, esse curso eu vou querer. Mas era o que tu queria mesmo, enfermagem? É nessas horas que a gente descobre. Era o quê? A primeira opção era a veterinária, medicina veterinária. Área da saúde, do mesmo jeito, né? Fofíssimo. Só que o campus era em outro município, então... Nessa hora a logística pesa mesmo, né? A gente decide por isso. Mas você tá feliz com a sua escolha? Com certeza, agora me achei. Olha aí. E tu, Lúcio, pedagogia. Eita, que eu acho que quem tá assistindo aí do outro lado deve falar assim, meu Deus, pedagogia, um menino tão jovem. Mas, poxa, a pedagogia tem tantas áreas incríveis. Aonde tu se vê na pedagogia? Eu acho. Agora, pedagogia, a maior área de atuação que a gente tem é em sala de aula, mas a pedagogia é como se fosse um polvo, né? Ela vai lançando seus tentáculos para vários lugares. Eu, particularmente, acho que me vejo mais ali na parte da gestão, que eu gosto dessa parte mais burocrática. Não que a sala de aula seja ruim, né? Só é puxado. É outro aprendizado lá dentro, né? Isso. Mas, claro, né? Qualquer área que a gente vai atuar, qualquer profissão tem suas dificuldades. Mas e aí, a tua escolha para pedagogia já foi pensada ou foi algo assim, deixa eu tentar? Porque às vezes tem isso, né? Como é que foi para ti esse processo? Em 2024, na verdade, meu primeiro vestibular que eu prestei para a UE eu passei para Ciências Humanas e Sociais. Posteriormente, no mesmo ano, a UE abriu, acho que pela primeira vez, o vestibular simplificado, que para mim foi uma coisa muito boa, porque fez com que a universidade conseguisse preencher vagas de turma que às vezes não conseguia. Então abriu muito mais as portas para que outros estudantes pudessem entrar de uma forma, como o nome já diz, mais simplificada. Que foi o meu caso. Eu me inscrevi para pedagogia e passei pelo vestibular simplificado. E optei pela área justamente por ela ter uma maior campo de atuação. E eu sempre fui muito apaixonado pela educação, pela licenciatura, então eu já estava planejando fazer a licenciatura, eu só não sabia o que exatamente. Área, né? Dizem, eu lembro que alguns anos atrás, não sei se hoje não falam isso, né? Mas antes, quando você escolhia pedagogia, era para que num processo você definisse qual área, né? Na enfermagem também deve ter isso, né? Várias outras áreas. Já tem alguma que tu pense assim? Com certeza, né? Qual? Urgência e emergência. Essa menina quer estar nos plantões mesmo, menina. Tô te falando, olha só. E aí, já que vocês estão há um tempo, né, na UE, a gente, quando escuta nas redes sociais, UE e não sei o quê, aí a gente fica dividido, né, entre muitas opiniões, né? Hoje, como vocês colocariam a opinião da UE, que está nesse processo de reconfiguração, de reestruturação? Vocês que viram o antes, acompanharam um pouco do durante, e estão agora no processo do começo de um depois, né? Como é que é assistir esse processo de reconfiguração da universidade? Como representante discente no Conselho Universitário da UE, eu vejo também que é um processo que percorre, né, uma trajetória, como a senhora mesmo falou, bem grande, porque a gente teve o antes, agora a gente está passando pelo durante e já vendo um pouco do depois. E eu, particularmente, consigo ver com muita esperança coisas muito boas para vir para a nossa universidade. E eu levo muito em consideração a questão da relação que a gente tem, que a gente consegue estabelecer quando isso é botado em pauta, as relações entre professor e aluno e gestão e professor e gestão também.
Essa conexão tá boa. Isso. Mas sempre precisa melhorar, claro. Sempre é uma questão de comunicação entre pessoas, né? Exatamente. Entendo. Porque é como se fosse a gente tem um triângulo, né? Vamos dizer que no topo a gente tem a gestão, nas bases a gente tem o corpo docente e o corpo discente. E essa comunicação ela precisa estar bem estabelecida entre todas as pontas, para que ela possa ver todo esse processo de ensino e aprendizagem, que é o que a nossa instituição de ensino superior ela preza, né? Pela nossa comunidade acadêmica. Então eu positivamente vejo dessa forma, porque a gente tem um ótimo corpo discente e um ótimo corpo docente. Eu acho que uma prova disso é a nossa universidade produzindo sempre, todo ano, muitas pesquisas. Eu, por exemplo, além de representante discente e estudante de pedagogia, eu também sou bolsista do nosso projeto de iniciação científica da UEE. E desde que eu entrei nesse meio, na UEE eu vejo que tem muitas pesquisas que elas são desenvolvidas na nossa universidade, seja por mestres ou doutores, e essas pesquisas são feitas com apoio, né, entre professor e aluno. Então, quando há essa boa comunicação estabelecida, a gente consegue fazer coisas muito boas. E é uma comunicação fora sala de aula, né? Isso, pensando no bem-estar da UEE. E aí, quando vocês começaram a observar o movimento, o orgulho de ser UEE, como é que vocês se posicionaram nesse meio? Rapaz, porque na UEE, como é uma comunidade muito grande, muita gente, então tá sempre todo mundo trocando ideias, informações, outras conversas à parte. Olha, esses detalhes as coisas não mostram. Não mostraremos pra vocês também, não. Mas enfim, nesse sentido foi muito mais naquele negócio de boca a boca, né, gente? E essa estampa de camisa? Bonita, eu também quero. Então foi todo mundo perguntando, olha assim. Olha aí, cara, também tu vem com ela. E é bacana isso. Eu acho que, eu não sei, né, como é que tá com vocês lá, acadêmicos. Mas eu imagino que deva ser um movimento muito bacana de fé e esperança de que, olha, aquela nota que saiu ali a gente não quer não. A gente vai trabalhar para ter uma nota muito melhor agora. E que eu vejo, não só pelo corpo discente, né, no caso docente, mas eu tô vendo agora de vocês pelos discentes. Né, de que estão realmente correndo atrás, sabem da parte de compromisso de cada um de vocês. E se eu falo, vocês estão correndo atrás? Como é que é o correr atrás nesse processo para vocês? A senhora citou a questão da nota do curso, né? E aí, quando teve a notícia, eu fiz uma comparação com outros, né? A Laís é de enfermagem. E a gente tem Vocês ficam vendo uma notinha do outro, né? Pra comparar, claro. Com certeza. Essa coisa, né? Olha só, imagina. Não por competitividade, né? Pra saber. Olha só. Por exemplo, pedagogia eu tenho uma ótima nota. Mas... enfermagem também tem. A Laís, como por exemplo, enfermagem a nota delas foi uma nota ótima. E a gente vê que cada curso ele vai ter um colegiado diferente, né? No colegiado a gente faz parte dos professores efetivos da universidade. Então, obviamente que é necessário que haja esse esforço, né, essa maior dedicação, porque é uma questão de prezar pelo ensino, né? A universidade ela está ali para poder formar pessoas, para poder formar profissionais, e é necessário que haja essa participação, como eu falei, de todos os lados, todas as pontas do triângulo. A gestão precisa agir, os docentes precisam agir, os discentes também. Poxa, deve ser legal estar assistindo esse processo de reconfiguração, né, de reestruturação. Acho que até para os professores é um processo novo, né, que vai dando cada dia mais um pouco de orgulho nesse quesito. Agora, oportunidades. Agora, vocês estão, vamos dizer, no meio do curso, cada um? Sim. Isso. No meio do curso, né? Já começa aquela ansiedade de agora, quando eu formar, né? E aí? Você já tem algumas expectativas quanto a isso? Desejam também continuar em alguns projetos na UEE, ou tipo assim, não, eu vou só estudar mesmo, deixa eu ver o que vai acontecer até lá. Como é que tá esse processo na mente de vocês? Assim, pelo menos no corpo discente da enfermagem, eu também vejo muito isso nas outras bacharéis e licenciaturas, tem muita oportunidade, como você falou. Dentro da UEE se formam ligas acadêmicas. Então, são pessoas que se juntam e formam como se fosse um grupo de estudos. E dentro da enfermagem, na UEE, tem liga acadêmica para urgência e emergência e obstetrícia. Nossa, que maneiro. Olha aí, ó, pedagogia. Olha aí, ó. Mas então esses grupos, eles se juntam em prol de resolver coisas
para vocês na universidade, com a ajuda dessa tríplice que você disse, correto? Na pedagogia tem também algo semelhante? Acho que a maior conquista que a gente teve de alguns anos na pedagogia foi o nosso centro acadêmico, que desde que eu entrei na universidade eu tinha o interesse de poder fundar esse centro acadêmico do curso, e eu consegui no finalzinho do ano passado. Esse ano a gente já está fazendo algumas ações, tanto é que agora em maio a gente vai ter acho que o primeiro evento da UE para pedagogia, que a gente não tem assim há anos, que é a Semana Pedagógica, que é uma visibilidade para o nosso curso. Já está previsto no calendário acadêmico. Bem que a gente ia saber babados hoje. Que bacana! E aí vai ser um evento para propor oficinas, palestras, eventos para o curso, voltados, né, do curso de pedagogia, mas que obviamente vai ser aberto para outros cursos também, para as licenciaturas, até para o pessoal de bacharel. Porque às vezes é uma questão da gente participar desses eventos, né, com outros estudantes de outro curso, estabelecer esse contato entre os outros, para a gente ver o que a gente pode querer fazer depois, né? Vamos dizer que eu terminando, conversando com a Laís, pegando esse mindset dela, eu posso falar, nossa, que legal, vou fazer enfermagem. Ou o meu plano eu já tenho ele formado, né, que é já terminar a graduação, já emendar numa pós. E a nossa universidade, ela também já tem os programas de pós-graduação, tanto é que o nosso programa de mestrado, ele tem nota 5. Então, que é a nota máxima. De números mesmo. Então, é uma coisa muito boa que a gente pode aproveitar, né? E eu acho isso, pegando essa questão da nota, né, do mestrado, eu acho que é um bom ponto de vista, porque a gente vê, né, que apesar de qualquer coisa, a gente consegue ter boas conquistas, né, ter bons avanços, porque quem forma a universidade é a comunidade. Então, quando a comunidade ela age em prol de um benefício, que no nosso caso é a questão da formação profissional, e até como cidadão, a gente consegue fazer boas coisas. Eu achei legal vocês falarem dessa questão de grupos, né? Ainda não tem nenhum grupo que possa, assim, no caso, que junte todos para fazer essas movimentações, de estar ali cobrando professor, vamos melhorar nessa didática aqui. Porque o centro acadêmico, ele vai para cada curso, certo? Se eu não estou enganada, né? Futuramente vai ter o centro acadêmico de enfermagem e cada um vai resolver. Mas o todo, quem é que cuida? Só para eu saber, assim, que eu também fiquei na curiosidade. Esse mocinho aqui. Eu acho que seria eu, como com o meu cargo de representante do conselho universitário, que o meu papel, né, representando os discentes, é estabelecer uma ponte entre a comunidade acadêmica por parte dos discentes e a gestão. Então, se eu quero reclamar que o professor não me explicou direito, que aquele slide estava errado, reclamo para ti, por exemplo. Pode também. Também? Também. O que mais eu posso fazer? A gente tem as coordenações do curso, que elas também podem estar resolvendo essas questões, essas demandas, a partir da comunicação dos alunos, né? Acredito que na UE é bem mais simplificado do que em outras instituições, porque nós temos um contato muito direto com nossos coordenadores. Às vezes eles dão aulas pra gente em algumas disciplinas. Então tipo assim, a gente pode abrir um requerimento e pedir a melhoria de algo. Ou então a gente pode chegar diretamente com ele. Eu gostaria de marcar uma reunião com o senhor por tal questão e outra coisa. Então eu vejo que é uma comunicação muito mais simplificada com os professores, diretamente com os professores e diretamente com a coordenação do curso. Poxa, agora eu entendo o orgulho de ser UE. Gostei dessa ideia. Muito mais bacana, é uma ponte suave mesmo, né? E nesse processo agora Já começou o semestre? Já. Sim. Sim, né? Felizmente. Como é que tá sendo esse começo de ano letivo? Sabe que, não sei como é que tá pra enfermagem, mas pelo menos eu vejo que pra mim, pro meu curso, né, pra algumas outras licenciaturas que eu dialogo ali, tá sendo até gostosinho, tá sendo bom. Eu acho que é muito pela saudade também, né? Porque apesar das preocupações que vieram nesse meio de férias, né, que obviamente a gente estava preocupado com algumas coisas, com a volta a gente se sentiu muito mais, como é que eu posso dizer? Seguros. Mais seguros, né? Deu essa questão da segurança pela volta. Então... Deixa eu marcar uma avaliação pra ver se você vai ter essa paz aí todinha. Tô brincando. Tô brincando. Nesse quesito, por exemplo, se eu trouxer aqui outro casal, outro par de outros cursos, quem vocês me aconselhariam, assim, só pra ter uma conversa bacana também? Pessoal de licenciatura, né? Acho que sim. Licenciatura. Tipo assim, história com geografia. Com certeza. Seria um papo legal? Tipo assim, né? Sim. Tá. Vai lá, vai.
Porque às vezes tem aqueles Isso. cursos que ficam meio assim. Sabe o que eu faria? Eu não seria nem 2 de licenciatura. Eu pegaria um de bacharel, como está sendo agora, e um de licenciatura. A gente tem... E eu tomo como base os nossos centros acadêmicos, né? São as nossas entidades de representação discente. Atualmente, na universidade, dois dos centros acadêmicos mais ativos que a gente tem é do curso de licenciatura em História, que são muito ativos, eles são muito participativos, e o de Serviço Social. Olha, tá aí. Isso. Anota aí, galera. Vamos anotar isso aí. Agora tem uma pergunta pra gente começar a trabalhar nosso encerramento. O que faz vocês, agora é individualmente, tá? O que faz você ter orgulho de ser Ué? Eu acho que o que me faz ter orgulho de ser Ué é poder participar da causa. Eu acho que em qualquer movimento como esse, de ter orgulho de ser Ué, a primeira coisa que a gente precisa ter é a vontade, né? Eu quero ter orgulho de ser Ué. O que eu posso fazer para poder ter orgulho de ser Ué? Eu devo participar das nossas manifestações? Eu devo melhorar a minha comunicação com a gestão e com o corpo docente? Eu devo exigir um posicionamento de todos os lados, tanto docente quanto gestão? E, obviamente, de nós mesmos também, né? Porque não basta só um lado agir, todos eles têm que estar trabalhando para que tenha um bom funcionamento na nossa universidade. E, fora isso, o próprio sentimento de poder pertencer a um meio que, apesar de qualquer coisa, a gente consegue, com muito trabalho, a gente consegue estabelecer boas conquistas. Basta a gente querer fazer por onde. Tava decorado esse negócio, né? Que falou tão bonito. Nossa! Tua vez. Ficou legal, né? Pra mim, o orgulho de ser Ué é realmente seguindo nessa mesma linha, porque a partir do momento que eu tenho orgulho de falar assim, olha, a minha instituição de ensino é uma das melhores que eu já passei. Então, você tem que mostrar para que você veio. Acredito que na Ué, como eu falei, né, é uma coisa que tem que ser todo mundo junto. Se não andar junto, não vai para frente. Então, se eu não tenho o apoio ou de alguma pessoa que é meu colega de classe, ou então de algum professor, ou de algum coordenador, ou então de todo o colegiado, de alguma coisa, acredito que a instituição também não vai saber, né? Então, tem que ser uma coisa de comunicação geral. Eu sempre vou seguir nessa mesma linha de raciocínio que se a gente não chega para sentar e conversar, as coisas não vão ser passadas do jeito que a gente quer. Então, se eu quero que as pessoas de fora, além de eu ser aluna, as pessoas de fora tenham orgulho de chegar e falar assim, eu vou fazer o vestibular da Ué, eu vou passar e eu vou estudar nessa universidade. Então, tem que ser alguma coisa de dentro para fora. Se os alunos, os professores, todo mundo não chegar e falar, gente, a Ué tá aberta, pode ir, pode conhecer, pode perguntar, as outras pessoas de fora não vão querer conhecer. Então tem que ser algo que tem que ser bem mais explanado por aí. Nossa, vocês falaram muito bonito, cara. Que é isso? Tem algum papel, alguma coisa que vocês estavam lendo aí embaixo? Que, olha, realmente, eu acho que vocês devem realmente compartilhar esse orgulho de observar que vocês estão construindo o futuro de vocês numa universidade que está ajudando vocês a construir esse futuro, né? Isso é muito bacana. E eu vou finalizar nosso podcast, que ficou massa, muito legal. Mas, primeiramente, agradecendo cada um de vocês por terem vindo aqui, reservado um tempinho da vida de vocês pra gente trocar essas ideias, entender o porquê, né? Que existem muitos que têm orgulho de ser Ué, e você pode ser um deles também, né? Obrigada, viu? E voltem sempre aqui no nosso podcast. Obrigado. E vocês, meus amores, a gente se vê no próximo episódio com mais novidades, quem sabe aí outros cursos aí pra gente conhecer e mais babados e informações maravilhosas da Ué, só pra você.